Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Se você puder, acolha alguém que está do seu lado agora. Faz um acolhimento para essa pessoa. Dá um abraço nessa pessoa. Acolha ela aí. Diga algo para ela em especial da parte de Deus. Diga para ela, se você é uma pessoa que está disponível também para ajudá-la, para estar ao lado dela, para estar ombreando com ela, lutando com ela, orando com ela, intercedendo com ela. Aleluia! Deus é bom e Ele é fiel. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, queridos, dando glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu gostaria de trazer aos nossos corações, nós estamos ainda no mês de setembro, quem crê que você foi chamado para cuidar? Amém? Nós fomos chamados para cuidar, para abençoar, para acolher. Nós fomos chamados para isso como igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da igreja na prevenção de algo que tem tirado muitas vidas. Eu não sei quem viu, chegou para mim no Instagram, parece uma coisa, né? Você começa a falar perto do celular, parece essas coisas, né? Quem já percebeu isso? Parece que ele ouve tudo e vê tudo, e é assim mesmo. E chegou para mim uma notícia de um pastor que, infelizmente, dentro do seu chamado, pastor usado por Deus, parece que tinha 35 anos e cometeu aquilo que é de pior, de tirar a sua própria vida. Eu não sei quem viu essa, Sandrinha viu? Pastor de 35 anos, sabe o que é isso? O silêncio. O silêncio muitas vezes corrompe e corrói as pessoas. Corrompe no sentido de descaracterizar aquilo que Deus nos chamou para ser. São pessoas abençoadoras, cheias da graça, cheias da unção do Senhor. Mas devido às vezes ao isolamento, esse é o grande problema. Muitas vezes até mesmo a igreja vê o pastor como um super-homem, um super-herói, um que aguenta tudo, um que não sofre nada, que não tem perseguição, que não tem nada, está tudo bem, ele ora e fica tudo bem, né? Plim, plim, salabim e acabou, né? Mágica, né? Mágica. E tem muitos homens, Deus, sofrendo, calado, porque às vezes a ovelha, ela tem como acionar o seu pastor, né? Um obreiro, conversar, mas muitas vezes o pastor não tem com quem falar. Que tem coisa do pastor que como é que ele vai sobrecarregar uma ovelha? Às vezes a ovelha não vai ter estrutura para aguentar aquilo que o pastor leva nos seus lombos. E é preciso falar. E esse é um grande problema nosso. Falar daquilo que nos traz sofrimento, daquilo que nos traz desconforto emocional, e é preciso falar. Homens têm um grande problema, um sério problema, devido muitas vezes ao orgulho, o posicionamento de não assumir muitas vezes a sua fraqueza, de não demonstrar a sua fraqueza. Só que enquanto nós demonstramos fortaleza, por dentro estamos sendo corroídos, consumados. Às vezes por algo que você precisa tratar
precisa falar, precisa expor, e só vai fazendo um monturo de lixo dentro da gente. Vamos falar aos pés do Senhor, vamos orar? Vamos, é uma grande saída. Mas nós não podemos deixar de entender que somos seres sociáveis. Relacionamento, quem está entendendo? Nós precisamos nos relacionar. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para ficar solo. Amém? Carreira solo. A gente precisa ter alguém para ombrear com a gente. E uma pessoa que precisamos minimamente de algo chamado de confiança. E quantas pessoas também estão tendo decepções por confiar em pessoas erradas e traições. E o mundo sugere traições. E tem coisas que nós não esperamos, que é algo dentro da igreja. Traição dentro da igreja. E acontece. Amém ou não? Quem sente melhor que Jesus aqui? Quem? Ninguém? Certeza? Como é que a gente louvou? Tá tudo bem, mas na hora do pega para capar, o que a gente faz? Quer questionar. A gente quer colocar Deus na parede. Sim ou não? É. Então, perceba comigo. Jesus estava à mesa para uma refeição, uma ceia. E ali foi dado a revelação de um traidor. Jesus foi traído? Dá uma animada no irmão que está do seu lado. Quem é você para não querer passar por isso às vezes na sua vida? Né? Ué. Jesus, o homem perfeito, sem pecado, sem mácula, traíram ele por 30 moedas de prata. Judas traiu por aquilo que mais corrompia ele, que era o dinheiro. Eu tenho certeza que quem está fazendo o crawl está fugindo dessa situação, né? Está aprendendo, né? Próxima turma, se inscreva. Mas o senhor de Judas era o mamon, era o dinheiro. O amor dele estava no dinheiro. Ele fazia tudo por, topando ou não topando, tudo por dinheiro. Ele fazia, né? Fazia. Agora, quantos de nós acabamos também traindo Jesus, a confiança de Jesus, por uma ação nossa, por uma arrogância nossa, por uma prepotência nossa, por um orgulho nosso? A gente trai Jesus, às vezes todos os dias, com os nossos pensamentos, com a nossa prepotência, até com as nossas fraquezas. E é tão lindo que Jesus poderia muito bem já tirar Judas da mesa, sim ou não? Expor ele e botar ele para correr. Mas ele fez questão de ter ainda a última refeição com o traidor. Jesus estava chorando por dentro, sabendo que alguém iria traí-lo. E Judas estava ansioso para buscar as 30 moedas de prata. Olha aqui, né? Dá uma pensadinha rapidinho aí. No que você tem traído Jesus? Não, bispo, eu não, sou certinho. Comigo, não. Comigo está igual aquela planta, comigo ninguém pode, né? Não, comigo é tranquilo, né? De jeito nenhum, eu traindo Jesus? É, irmão. Às vezes as pequenas coisas, a falta de fé. A Bíblia deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se faltar a fé, é uma coisa que a gente já desagrada a Deus. Então é um momento que chega de angústia, dificuldade para nós precisamos o quê?
exercitar a nossa confiança em Deus. E dizer: Senhor, está difícil, está pegando, está feio o negócio, não está legal, mas eu confio no Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que amam o Senhor, no final vai dar tudo certo. Agora os meus olhos não está tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Mas muitas vezes a gente procura questionar Deus na hora de uma dificuldade. E aí a gente entende que a gente não é merecedor daquilo. Quem já viu isso aí? Senhor, mas o que eu fiz de errado para merecer essa situação? Senhor, mas por que isso acontece comigo? Mas Senhor, por que o Senhor permitiu na minha vida essa situação? A gente começa a questionar, por quê? Ia ser tão dolorido se Deus respondesse a gente por quê. Senta aí, camarada, vamos conversar, sabe por quê? Por isso, por aquilo outro, e pronto. Mas na verdade o que ele faz? Com toda a nossa dificuldade, ele faz o quê? Estende os braços e nos abraça. E o amor dele nos constrange. Mesmo que nós façamos coisas que o chateiam, mas a misericórdia dele não tem fim. E queridos, e nós precisamos entender o papel da igreja com a prevenção dessas pessoas que têm esse idealismo. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Por mais que a pessoa, ela determine, pela angústia dela, tirar a vida dela. Olha que estranho, né? É profundo, isso aí é para ser um estudo, eu não vou falar agora, eu só vou botar uma sementinha na sua cabeça para brotar. A Bíblia, em alguns momentos, ela traz uma listagem daqueles que ficarão de fora. Amém ou não? Tudo bem. E dentro dessa listinha, se a gente pegar principalmente Apocalipse, eu não vou entrar muito nessa questão, senão vai sair um pouco fora. Mas lá fala, ficarão de fora aqueles que se suicidam. Quem já viu a palavra suicídio na Bíblia? É aqueles que se suicidam, ficarão de fora, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? A Bíblia, na verdade, ela não fala em suicídio. Ela fala em homicídio. Os homicidas ficarão fora do reino de Deus. Então, como é que fica? Eis aí a polêmica. E o suicida? Então esse vai para a glória? Aí precisamos entender o mistério grande. Diga para quem está do seu lado, irmão, presta atenção nisso. Se a gente entende que nada é nosso, tudo é de Deus, que nem o nosso corpo é nosso, então vamos lá. Como que caracteriza por o Código Penal? Código Civil, vamos lá. O Código Penal, o que caracteriza um homicídio? Fala para mim, eu preciso do quê? Do que eu preciso? Alguém que tire a vida da outra pessoa. Amém? Vai para o tribunal, sim ou não? De júri, aí acontece um monte de coisa. Nesse tribunal precisa do quê? Para ter um julgamento, precisa do quê? Precisa de quem morreu ali sentado, assim não? Não? Esse não vai? Quem vai para o tribunal? Quem cometeu o crime, certo? E alguém para defender o quê? Aquele que se foi, né? Quem vai defender? O promotor. Ele que vai ser o acusador. Né? Você tirou a vida dela sem motivo, sem razão, e por aí vai fazendo a defesa. Então, quando nós vemos que alguém que tirou a sua vida, que não é dela própria,
Se ela mesmo tirou a sua vida, como é que a gente julga isso? Põe ela lá no tribunal para dizer que ela matou uma outra pessoa? Mas espiritualmente é isso que acontece. Porque esse corpo não é, o apóstolo Paulo deixa bem claro em Romanos, esse corpo é do Senhor, é emprestado. Então, se alguém tira a sua própria vida, ela está matando uma coisa que não é propriamente dito dela e nem ela. Ela está tirando a vida que pertence a um outrem. Por isso a Bíblia não trata de suicídio, ela trata de homicídio. Então, quando alguém comete um ato desse, ela não está cometendo um suicídio. Isso aí foi constatado, verbalizado, né? Mensurado na sociedade para dar uma característica para a situação, para o ato. Mas quando alguém faz isso, ela está cometendo, na verdade, o quê? Um homicídio. Amém? Então nós precisamos trabalhar com a prevenção para isso. E saiba, e pasmem vocês, ninguém que comete um ato desse, ele está realmente a fim de tirar a vida. Ele simplesmente quer se livrar de uma coisa chamada dor da alma. Alguém que não tem mais aonde recorrer, o que fazer, não tem mais quem gritar, não tem mais quem chamar atenção. Qualquer um que comete um ato desse, por mais que seja pensado, e a estatística demonstra muito isso, as pessoas planejam para ficar marcado para o resto da vida, para quem? Fica. Nós tivemos um caso próximo da gente, eu não sei quem lembra, um caso que eu relatei para vocês, de uma pessoa inclusive que trabalhava comigo, e as pessoas começaram a denegrir ela, porque era uma pessoa que chegava cabisbaixo no serviço, demonstrando muita tristeza na alma, e na verdade não tinha um acolhimento, tinha apontamentos, pessoas só cobrando a atitude e a postura dela na empresa. E ela estava sofrendo um terrível momento, juntamente a família, estava sofrendo porque ele queria muito ter contato com o neto, e as filhas não deixavam. Eu comecei a acompanhar essa vida e combinei no dia, que eu nem sabia, de buscá-la para vir aqui na igreja. E eu fui buscá-la, mas ao chegar na casa dela, ele não estava lá. Não estava lá. E eu tinha combinado, tal hora eu vou. Eu falei, vou até um pouquinho antes, porque eu já pensei na fuga. Porque se sair eu tento pegar antes. Cheguei ainda 20 minutos antes, mas já tinha saído. Eu falei, meu Deus. Rodei para lá, peguei meu carro, rodei para cá, rodei para lá, rodei para cá, não achei. Perguntei para a vizinhança, você viu, tal? Não, saiu aí, tal, mas falei, com quem? Não, sozinho, tal. Saí, corri de novo, andei, né? Lá para cima, Parque dos Príncipes, andei em todo lugar. Não achei. Nem me passou na cabeça, vim aqui pela Redondeza, ali pela Univap, ali perto, ali no Vila Branca. E eu tinha esquecido. Mas a filha morava justamente naqueles prédios perto ali da Univap, tem o MRV, né? Morava na Baixadinha ali, no prédio ali embaixo, ali perto ali onde tem aquela lombada, né, o radar, né, lombada eletrônica ali. Mas eu vim para a igreja com o coração contristado. Falei, Senhor, tem misericórdia, alcance essa vida, que não faça nada, Senhor. Dê mais um tempo para a gente poder, né, conversar,
Hoje a intencionalidade era isso, trazer ele aqui para a igreja, para a gente orar. Bem, liguei, mandei mensagem, nem visualizava. Falei, meu Deus. Quando foi 2 e pouco da manhã, meu celular toca. A filha dele me ligando. Desesperada. Porque ele entrou na casa dele, se trancou depois do episódio, e ali ele deu cabo da vida dele. E a menina desesperada, chorando. Bispo, me ajuda, o que eu faço? Então, filha, você tinha que fazer antes, o que você tinha que fazer agora é tarde. Irmão, tem que dar choque de realidade, não dá para acolher alguém que a gente sabe que... Não, no primeiro momento não, tem que dar o choque. Independente das razões, da circunstância. Eu falei, olha filho, se precisar eu estou indo aí. Mas ela contristada, pouco falava, mais chorava. E aí nós fomos procurar saber o contexto da situação. Era o aniversário do neto, naquele dia, que ele ia vir para a igreja. O que ele fez? Foi lá. E por ele não poder entrar no condomínio, o que ele fez? Ligou para um vizinho, para descer, para deixar ele entrar, para permitir a entrada dele. E o vizinho fez isso. Ele chegou na porta da casa, a filha, bateu, viram que era ele, o que ela fez? Chamou a polícia. Disse que tinha alguém invadindo o apartamento e que precisava de uma urgência. A polícia foi, tirou ele lá algemado, levou para a delegacia, lavrou o boletim de ocorrência e soltou ele. O que ele fez? Foi o fim da gota para ele. Ele quis marcar a família, indo para casa fazendo isso no dia do aniversário. Por quê? Agora todo ano que tiver que cantar um parabéns para a criança, vai lembrar do quê? Opa, eu vou ser lembrado pelo menos. Se eu não fui lembrado em vida, pelo menos agora eu acho que alguém vai levar esse peso para o resto da vida dela. E ainda tive que ir lá para fazer a parte do culto fúnebre. Como é que a gente faz? Olha a prova para o ministro da palavra. O que eu vou falar? Eis aqui um homem em sofrimento, mas um homem de Deus, está nos braços do Pai. Que afirmação eu posso dizer? Eu não sei qual foi os últimos momentos da vida dele, por isso eu não tenho condição de julgar. Talvez no ato que ele estava tendo ali, talvez ele se arrependeu, mas já era tarde. Ele já não tinha como sair daquela situação. O dele foi literalmente, né? Tomou uma corda no jardim de inverno, enroscou lá e pulou. Estou falando isso não é para te chocar. É para nós sermos e termos o nosso papel como igreja atentos. Ao nosso redor sempre vai haver alguém em sofrimento. É um alerta para nós. Às vezes dentro da sua casa está acontecendo isso, você não está percebendo. E eu já dei a dica para você, mudança de comportamento. Timidez, amém? Existe tímidos, timidez, pessoa retraída, introvertida, tem, mas é um aspecto, certo? É uma característica daquela pessoa, e natural. Mas, quando você começa a ver que a pessoa está só distanciando de pessoas, se isolando, não querendo mais contato social, não querendo mais conversar muito, para de tomar banho, para de comer, ou come demais, que pode vir ansiedade também. São sinais que nós precisamos entender.
Quem está entendendo? Às vezes, não percebemos. Eu trabalho num contexto escolar, isso eu posso falar para vocês. Às vezes tem aluno que faz questão, engraçado, sempre aquele dia chega atrasado, para não entrar naquela aula. Por que será? Alguma coisa está acontecendo, já tem que ter um alerta. Por que o aluno só nesse dia, nesse horário, ele faz isso? No resto está tudo bem. Né? Por que que esse aluno está tendo comportamentos que está destoando do normal dele? Ele está gritando às vezes, pedindo socorro, pedindo ajuda. E a única forma de ele pedir é o quê? Fazendo algo para chamar a atenção. Hoje, infelizmente, vemos muitos jovens fazendo o quê? Se cortando, automutilação. Sabe por quê? Se você perguntar por que a pessoa faz isso, ela vai dizer assim: eu sinto alívio fazendo isso. A dor é tão grande que parece que a dor ali que ela promove nela mesma traz um pouco de alívio. E na verdade isso a gente chama de deslocamento. É o deslocamento. É engraçado. Alguém aqui de verdade, alguém já teve crise de ansiedade aqui? Já? Então, tem algumas técnicas que ajudam muito. Tem umas técnicas que ajudam muito. Essa questão do deslocamento mesmo. A pessoa que sofre um pouco de crise de ansiedade, sabe o que pode ajudar ela? Instantaneamente, ou salvar ela de algo pior naquele momento? Sabe? Vou dizer para vocês. É uma coisa que não custa nada, você tem na sua casa. Quem tem gelo na sua casa? Gelo. Gelinho. Põe um gelinho no saquinho ou num pano, certo? Tiver muita crise de ansiedade, pega o gelinho, põe aqui, ó, nas articulações, ó. Põe na nuca, passa aqui, né? No punho, no pulso, certo? Ajuda, porque os pensamentos que vêm automático para você, bombardeando, quando você faz isso, o que o teu cérebro faz? Opa, tem uma emergência. Ele faz assim, ó, larga a mão desses pensamentos aí que não vai resolver nada. O seu corpo está sofrendo com uma queimadura gelada, vamos dizer, que o gelo queima, né? Aí ele, opa, desvia a atenção para aquilo, para te dar atenção. E automaticamente seus pensamentos começam o quê? Se deslocar. E aí você vai se acalmando. Isso na verdade é uma intervenção. Mas não dá para ficar vivendo de gelo, amém ou não? Que vai chegar uma hora que o seu cérebro vai falar assim, não vai funcionar mais, você vai fazer o de bobo. Esse gelo vai ficar aí, o pensamento vai ficar martelando. Isso aí é uma prerrogativa, não é para ser usado sempre. É alguns momentos. E se isso tiver uma constância, nós precisamos o quê? Procurar ajuda profissional. Clínica, se for preciso. É isso, irmão. E sem medo de ser feliz. Amém ou não? Nós precisamos procurar ajuda. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 25, versículo 40. Ô Diácono Sérgio, não vou falar aquela palavrinha porque é verdade, até desanima. Ó, o bispo falou quase 35 minutos, ele vai falar assim, ó, é só a introdução, agora que vamos começar, não dá, né? Aí desanima, o povo fala assim, vai acabar meia-noite hoje, né? Não dá não, vamos lá, vamos para a palavra, amém ou não? 25:40, quem que está aí? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Pode ir para o próximo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. Que repreensão é essa, né? Bora. Porque tive fome e não me destes de
Tive sede, não me deste de... Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Amém? Aproveita para perguntar quem está do seu lado, irmão. Está precisando de roupa, calçado, comida, veste, blusa? Fala aí, né? Fala, irmão, que você está precisando para eu te ajudar. Porque eu não quero ser um desses que Deus vai falar assim, ó: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Viu? Sabe o que é isso? Isso é ser igreja. É estar atento, não às minhas necessidades, mas às necessidades de quem me rodeia. Porque enquanto eu cuido de alguém, Deus vai levantar alguém para cuidar de mim. Quem está entendendo? Amém? É assim que funciona o reino. O reino está sempre o quê? Em movimento. É ou não é? Está ativo, é organismo vivo. Não pensa você que você precisa cuidar das suas coisas. Senão Deus não colocava para nós. Não é, Pâmela? Ei, não ficais ansioso com o dia de amanhã. Deixa o próprio dia cuidar de si mesmo. Hã? O que Deus sempre fala para nós: não ficais ansiosos pelo amanhã, o que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Não. Porque até os lírios do campo não faz nada e Deus cuida. Os passarinhos não semeiam e Deus cuida. Nem os leõezinhos passam fome. Esse não passa mesmo, come o que quiser, né? Quem vai enfrentar, né? Quem quer doidinho enfrenta? Não, ferro para quem tem, né? Mas não é? Tudo tem o cuidado de Deus. Gente, olha para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa: você vale mais que um lírio, que um passarinho, irmão. Tem certeza disso. Amém? Nem que for mais que uma pomba, pelo menos, mas você vale, amém? Não? Amém? É, queridos, nós somos filhos de Deus por adoção. E jamais um pai vai querer que os seus filhos passem necessidade. O pregador já dizia: eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Deus vai dar a porção certa, para o dia certo, para a hora certa para a tua vida. Confia, queridos. Deus falava para o povo assim, ó: vai comer hoje. E olha o texto de confiança. Moisés fala para o povo não guardar o maná, porque eu vou dar todo dia fresquinho. Aos mortos de fome que, né, não vou nem falar para não judiar de ninguém, mas aqueles mortos de fome que, meu Deus, vamos comer tudo, já vamos embalar aqui no saco, vamos guardar, porque vai que Deus esquece da gente, né? Podia até fazer, mas a Bíblia diz que apodrecia, estragava, porque Deus tinha uma porção certa para o dia certo. Cada dia é um dia que Deus dá algo novo para você. Ele não quer que você fique reutilizando coisa de ontem, não. Ele falou: filho, deixe o passado para trás, tudo fica para trás, eis que tudo se faz novo. Então Deus quer trazer coisas novas. E sabe o que leva uma pessoa a essa condição de angústia e de chegar numa situação deplorável dessa? É porque ela fica amarrada no passado, no julgamento, falta de perdão, falta de perdoar. Aquilo é um peso que a pessoa não consegue caminhar. Quem fez o lidério já sabe. Eu acredito que todos já fizeram aqui, pelo amor de Deus, né? É o concluir no passado, a aula 4. Aquele peso, a pessoa fica subjugada, porque não sabe perdoar, não perdoa, não é curada, não é manifestada a graça na vida dela. A falta de perdão é a pior coisa na vida do ser humano. É como a doença que corrói os ossos, vai te comendo por dentro, a sua alma, até não restar mais nada, e você querer chegar numa situação deplorável. O que nós precisamos é se libertar do nosso passado, e viver o novo de Deus, a cada passo, o novo de Deus, o novo de Deus. Larga as coisas velhas para trás. Irmão, se as coisas fossem tão importantes, elas estariam na sua frente, amém ou não? Já não ficaria para trás.
Pensa comigo, parece lógico isso. Mas as coisas ficam para trás é porque já perderam o sentido, o valor. Está para trás, ficou, passou. Eu não estou dizendo de ingratidão. Diga para quem está do seu lado, não é ingratidão. O sentimentinho chato, ruim esse. Egoísta esse. Né? Não esquece daqueles que te fizeram bem. Mas desse a gente esquece, só pega o que está mal, né? Só fica, tá vendo aquele lá? Meu passado, misericórdia. Fez isso para mim, falou isso para mim. Meu Deus, olha lá. Olha lá que ele fez com a minha vida, estragou com a minha vida. Olha lá. Irmão, vamos trazer para a nossa vida o que está esperança. Olha para trás então, vê o que te dá esperança. Parece que a pessoa não vê nada, só vê coisa ruim. Ela esquece de agradecer até o que Deus já fez por ela. Ela esquece de retroceder a fita lá. Ô Mário, muitos vão saber isso, né? Rebobinar a fita. E se não fizesse isso, deu uma multa, né? Tinha que pagar para rebobinar lá na 100% vídeo, né? Posso falar que não tem mais mesmo, né? Vocês lembram, né? Você lembra, né? Né? Tinha uns abençoados que esqueci, depois queria ficar enfiando a caneta para tentar rodar. Eu sei. Né, tirar 10 minutos dentro do carro para tentar rebobinar a fita, né? Eu sei disso. Mas, ó, a gente precisa rebobinar a nossa fita e voltar, sabe que ponto? Quando Jesus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. É isso que nos dá esperança. Tem que largar as coisas, queridos, que deixam você amarrado no passado. O que é depressão? É coisa que não está arrumada no passado. O que é ansiedade? É alguém que não, já esqueceu bem, esse é bom, esse já esqueceu do passado mesmo. Esse ansiedade, ele esqueceu do passado, ele não vive mais. Mas nem no presente ele está, ele quer estar no futuro. Que é outro B.O. Porque o futuro a quem pertence? A Deus, gente. Isso é evidente. Você acha que você ficar pensando, vai vir para... Não, calma. Basta cada dia o seu mal, vamos viver hoje, aqui agora, amém? Sem fazer propaganda do SBT. Aqui agora, amém não? É aqui agora. A gente precisa entender o momento que nós estamos. Sabe por quê? Se a gente é preso no passado, a gente quer viver o futuro, a gente esquece quem está ao nosso lado no presente. E é aí que cria angústia, porque as pessoas ao nosso lado ficam invisíveis. Porque está lá, ou está lá, ou está lá. Está lá, ou está lá. Aqui não tem ninguém. Está lá, ou está lá. Entendeu? Garrafa está aqui para você tomar água. Aí você está assim. Miserável. Eu queria tomar uma água, aquela pessoa recusou um copo d'água. Está aqui a água, você está lá. Você está perdendo a oportunidade de tomar água. Ou assim, será que aquela água geladinha vai vir para mim? Eu creio, amanhã vai vir. E está aqui a água. É só pegar aqui, no presente, tomar. Peço desculpa tomar água, mas é mesmo, tá, a garganta ficando seca. Né? Toma água. Mas você fica esperando a água da manhã, ou de alguém recusou água para você lá atrás. Igreja, vamos se libertar disso em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja saudável e pronta para abençoar e ajudar quem está ao nosso redor. Amém ou não? Tem muita gente em sofrimento, queridos. Às vezes tem gente que está mostrando os caninos para você. Mas só Deus sabe como está a vida dela. E esse é o maior problema. A gente querer ser artista, amém ou não? A gente querer ser artista, síndrome do artista, né? Eu estou sempre atuando, né? Quando eu estou perto das pessoas, eu estou atuando, estou tudo. Mas quando eu estou sozinho, é a minha realidade. Eu preciso encarar a minha realidade, não a atuação de artista. Quem está entendendo? E precisamos pedir ajuda. Conversar, gente. Amém, não? Quem é casado precisa conversar. Abre a tua boca, desentope esse cano e conversa, irmão. Né? Larga a mão de orgulho. Fala das suas fraquezas. Eu sempre disse para você, quem não demonstra sua fraqueza, não tem ninguém do seu lado, porque você já dá conta da sua vida. Já você é tão poderoso, por que eu vou te ajudar? Vou ajudar um fraco. Vou ajudar aquele que está capengando, ajudar ele.
Já que você está muito, eu posso, né? Comigo ninguém pode. Eu sou poderoso, sou uma bênção. Ô glória. Tá bom, irmão. Fica no seu glória aí, e lá em casa, sofrendo. Que vida é essa? Precisamos falar, conversar, dialogar. Porque quando nós demonstramos nossa fraqueza, a gente ativa no outro a empatia. Diga comigo, quando eu manifesto a minha fraqueza, eu ativo no outro a empatia. Isso é igreja. Isso é igreja. Amém? No mundo é um pouco diferente. Porque ninguém gosta de estar do lado de quem sofre. Quem está entendendo? Quem já passou por isso? Enquanto você está pagando para todo mundo, churrascada, né? Ah, aquela maravilha. Tá quanto? Né? Gente até na janela pegando vaga aí, ó, tem uma vaguinha, né? Mas se você um dia ficar doente, quantos zap você recebe? Não estou dizendo nem visita em casa, quantos zap? Quanto, irmão, você está precisando de alguma coisa? Ó, estamos juntos, ó, conta comigo aí. Quem? Difícil. Por que que a palavra de Deus fala melhor estar numa casa de luto do que de festa? Porque de festa ninguém fica refletindo. Quem já viu alguém refletindo? Quem lá, né? Aquele festão lá, né? Música crente, amém, irmão? Música de crente, aquela conversa, glória, abençoado. Aí você pega um copo de refrigerante lá, de suco, pega uma coxinha e você fala, irmão, que coisa, hein? Nós não somos nada mesmo, hein? Nós estamos nessa festa aqui, mas só Jesus sabe, né? Meu Deus, o que vai ser da gente amanhã? Alguém fica assim? Ah, não, irmão, ei, já passou, pede para você trazer a coxinha lá para nós, irmão. Ô, cadê? Acabou já, pega um pãozinho lá para nós. E só pensa em comida e conversa aí. Não é? Mas uma casa de luto que a gente está fazendo? Refletindo sobre a vida. E às vezes esse luto não precisa a gente perder ninguém. Às vezes a gente está enlutado com a gente mesmo. A gente se perde na gente. Eu sei que é difícil, é filosofia, mas não quero entrar nesse campo, né? Mas às vezes a gente se perde na gente. A gente descaracteriza. A gente tem conflito existencial. Quem já teve um conflitinho existencial assim? Você brigar com você, dar tapa na cara. Você, está vendo? Você que você fez aquilo. Agora eu estou sofrendo. Já fizeram não? Claro que já. Não mente para mim não, suas caras não mentem não. Né? É uma crise existencial, né? Meu Deus, quem eu sou, onde estou, para onde for, o que vai ser de mim, né? O que vai ser de mim? Ai meu Deus, o que será do amanhã? Será que eu vou, não vou, fico, deito, durmo, acordo, corro, sento, rolo, né? Dá um latido, não sei. Fica perdido, perde o foco, perde a motivação muitas vezes das coisas, a graça das coisas. Amém? Precisamos atentar. Amém não? Tem gente que gosta de fazer alguma coisa, gosta ou não? Robson, o que você gosta mais de fazer? Sem falar de comida, Robson, que eu estou com fome já também, fala aí. Sai com a família. Na hora eu olhei para a Steph, porque ela podia fazer assim, tá, né? Sai com a família, beleza. Só a Steph começou assim, Robson, vamos lá, vamos sair. E você, hoje eu não estou afim. Tudo bem, ninguém precisa estar pronto todo dia, amém? Tá bom. Mas um mês, querendo sair, não saindo mais, ele que puxava o carro, opa, o que está acontecendo? Né? A Bia adora cortar cabelo, 2 meses, eu precisando cortar cabelo, ela não corta meu cabelo, alguma coisa está acontecendo. Ela está cortando mais de alguém? Não, a Bia parou, não está cortando mais de ninguém. Como assim? Mas nem unha está fazendo, ela está arrancando unha agora, turma. Chega lá, puxa o nó ali, para ninguém voltar mais. Né? Meu Deus, está acontecendo com a Bia. Senhor da glória. Ô Bia, mas... Porque eu tenho certeza que quando ela faz com prazer, com amor, quando ela faz. Amém? É isso. Ué, ô Igor, tem um joguinho de vôlei, eu não estou mais com vôlei. Eu, se eu chegar lá, já arranco a rede, já põe o pé na bola e o negócio fica... Mas o que está acontecendo com o Igor? Era apaixonado pelo vôlei, né?
A gente precisa começar a se entender. Sabe? Comportamento fala. Tem que ficar atento. Isso eu estou falando na vizinhança, na sua casa, onde você trabalha, sempre vai ter alguém em sofrimento. E nós como igreja precisamos estar prontos para acolher, ajudar, gente. Que o mundo não quer ninguém que sofra, amém não? Não gosta. O mundão não está preparado para isso não, irmão. Eu só quero andar com quem dá certo. Quem não dá certo atrapalha a minha vida. Então tchau, o problema é teu, cada um com seus problemas, amém não? Né? Isso aí que a gente brincava, ema, cada um com seus problemas, né? Tô nem aí, já tenho os meus, vou colher os seus. Você está maluco? Né? É tão interessante. Vou citar exemplo, meu pai me falava assim. Meu pai falava assim para a gente: você precisa andar com pessoas, no mínimo, igual a você ou melhor. Até um tempo, parece que soa o quê? Discriminação, a segregação, sim ou não? Mas o que ele estava dizendo é o seguinte: se você já está ruinzinho, ficar com o pior, vai dar ruim. Então, cola com quem está bom para te ajudar a aumentar o nível. Na empresa, se acomodou, pega o cara que é mais técnico, que é mais entendido, cola nele, para desafiar você a crescer, a melhorar. Se você está parando, pega um preguiçoso lá encostado, lascou. Acabou. É ou não é? Meu Deus, fala a Deus, né? É um mistério. Né? Tem gente que não quer trabalho, tem gente que quer emprego, sabe qual é a diferença? Só quer lá pagar hora para ganhar dinheiro, amém ou não? Não quer trabalhar. Hoje nós estamos numa geração terrível. Hoje para contratar alguém em empresa, gente, estão suando a camisa, porque não quer. Você pega, joga qualquer coisa aí, eu preciso que você fique uma hora. Quê? Você é louco? Não compensa, né? Não é assim que a molecada fala? Você é louco? Não compensa? Estou indo embora? Eu só pago para 8 horas? Não, preciso do final de semana. Coisa nenhuma, final de semana, 100%, acabou. Que pode pagar 100 para o outro, eu quero ficar na minha casa. Eu preciso que você faça um curso para... Quê? Estudar ainda? Eu já consegui emprego, por que eu tenho que estudar? Gente, tá difícil, tá fácil não. O pessoal quer emprego, não quer trabalhar. E aí? É uma geração que está gerando o quê? Sofrimento para ela e para quem convive com ela. É difícil, não é fácil não. É desafiador isso, todos os dias. Pode ter certeza que não é uma peculiaridade nossa. Isso está em todo canto. Todo canto. Tem região aí que, quando vê paulista chegando, abraça a causa mesmo, porque quem é da terra não quer trabalhar. Verdade. O que a gente faz com tudo isso? Gera um sofrimento. As pessoas, a Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor se esfriaria. É o que está acontecendo, gente. Hoje a vida parece que não vale mais nada. Para a gente ouvir, na nossa época, lá na década de 50, 40, para a gente ouvir que alguém morreu, tipo assassinado, alguma coisa, era um negócio estrondoso, meu Deus, era chocante aquilo. Hoje não precisa de muito. Olhar torto, Cuidar da pessoa se tiver tique nervoso, Aí ele vai tomar um tiro, Tá olhando o quê? Nada, meu. Problema lá, tá olhando o quê? Tá piscando pra mim por quê? Você é bonita? Pronto, já era. Misericórdia, por nada. Verdade. Hoje, por nada, as coisas estão degringolando. Levar uma fechadinha da BO. Sangue de Jesus. Ainda bem que eu ando desarmado, viu, Jorge? Misericórdia, Rapaz, mas é um tal da turma não sabe o que é direita e esquerda, não é?
Bate na direita, vira na esquerda, pisca alerta, acelera, né? Aí, meu Deus do céu. E quando não dá seta ainda, né? Tá ali, queimando faixa, você vai indo pro seu lado, você... Quando queimar o lado do seu irmão, dá um etaglória, hein? Dá um etaglória, né? Se der tempo, né? Mas as pessoas estão sem paciência hoje. O mundo está tão frenético, a gente está acelerado, todo momento a gente está acelerado. Às vezes até a gente vem para a igreja e fica olhando o relógio para acabar logo. Fala, caramba, passa o tempo rápido, quando eu estou na igreja parece que trava. Parece que a hora não passa, né? Oh, meu Deus do céu, até quando vai essa hora desse culto aí, né? A gente está acelerado, gente, todo momento a gente está. E a gente, sabe o que a gente faz? Parece que a gente fica feliz de estar com a agenda cheia. Sim ou não? Chegar para mim, segunda tem isso, terça, tem aqui aquilo. Quarta-feira tem, ó, quinta nem dá. Sexta, mas que dia que você tem? Se eu pensar no dia nenhum, está tudo ocupado. E a gente fica feliz com isso, né? Nossa, ó, estou ativo, estou fazendo, estou correndo. Ei, calma. Acalma o teu coração. Quietinho. A gente precisa de tempo com a gente. E isso é mal. Porque quando a gente entra nesse campo de correria, muitas vezes a gente quer fugir da gente mesmo. Porque ficar com a gente é algo terrível. Então a gente se ocupa para não ter que a gente mesmo olhar para a gente no espelho. Então a gente está buscando uma coisa, buscando outra, fugindo da gente, fugindo das nossas fraquezas. Só que as fraquezas estão na gente. E a gente precisa do quê? Da graça, do acolhimento, da atenção do outro. Amém ou não? Eu instaurei algo no ministério de louvor. Eu espero que esteja funcionando. Não vou cobrar ninguém, mas espero que esteja funcionando. Sobre, naquele mês, no mês, cada um cuidar de um. Amém ou não? A pessoa adotar outra para estar ligando, conversando, orando, comendo um pãozinho de queijo, tomando café também, né? Um cuidando do outro. Não sei se todo mundo está fazendo isso. Deveria. Por quê? É momento. Sabe o que eu penso agora? É um momento hoje de acolhimento. Todo mundo sabe do nosso irmão Som. Amém não? Mãezinha dele, né? Foi para os braços do pai. Eu não sei quem tirou o som. Eu até sei, eu tenho na minha planilha, eu vou ver lá e vou cobrar essa pessoa para ver como é que está. Mas era uma pessoa que deveria estar o quê? Ombreando com ele agora. Ligando, conversando. Tudo bem, às vezes é uma questão pastoral. Né? Na semana, como conversei com ele um bom tempo aí, algumas situações dele. Mas ter alguém que você possa confiar, criar esse laço, é muito importante. Esse cuidado. Às vezes é uma oração, não precisa muito falar, é uma oração. É isso que nós precisamos sentir um do outro. Que a gente tem capacidade de cuidar um do outro nesse lugar. Mesmo com a prerrogativa das nossas fraquezas, de quem realmente nós somos. Amém, não? Cada um tem a sua singularidade, tem a sua individualidade, isso tem que ser respeitado. Amém, não? Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, o que você pode ser algo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Jesus chamou 12, não chamou? Eram iguais? Era igual? Não. E por que Jesus fez isso? Podia chamar todo mundo igualzinho? Quem era o discípulo querido? O Joãozinho. É aquele que a palavra de Deus fala que onde ele reclinava a cabeça. Olha a confiança. Ele podia chamar, me ajuda aí, quem me ajuda aí no plural agora? Joãozinhos ou Joãozinhos? Joãozinhos, né? Peguei todo mundo não vai pegar Google agora não, pode parar, presta atenção aqui, depois você vê. Depois você pesquisa, a galera já no Google já para saber, né? Não podia chamar todos
os Joãozinhos? Sim ou não? Olha que legal que seria para Jesus. Mas como que o grupo ia crescer se só tivesse Joãozinho? Hã? Se fosse só Joãozinho, ia ficar lá assim. Tinha que ter um Pedrão na frente, estouradão, né? Para dar um chamariz no negócio, já não é? Para dar uma despertada na turma, sim ou não? Então tinha temperamentos diferentes. Para quê? Para que o grupo crescesse. Para dizer que eu preciso de você. Amém, não? Pode falar para quem está do seu lado, mesmo você sendo chato, irmão, eu te amo. Insuportável, mas eu te amo. Não pode falar que o irmão é insuportável, porque a Bíblia fala que nós precisamos suportar, hein? Então tem que aguentar, irmão. A Bíblia fala que nós temos que suportar em amor, amém não? O duro que o crente vai falar assim, pastor, em mim está faltando amor, por isso que eu não estou suportando, né? Vamos buscar isso aí, queridos. Mas brincadeiras à parte, mas a gente precisa entender, olhar um pouco para quem está do nosso lado, amém? Às vezes você vê começar o irmão, faltar muito na igreja, muito nos cultos, amém não? A gente precisa entender o que está acontecendo, sim ou não? Saber, não é especular, não é ficar bisbilhotando a vida do irmão, mas tem que entender. Já faltou 3 cultos, o que aconteceu? É escala de trabalho? Mas eu acho que daria um sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, é ou não é? Mas não está aqui no sim? Está não. Então, o que está acontecendo? Né? O outro que, de repente você liga para o irmão, não, irmão, estou viajando aí, estou em missões, amém? Estou aqui na cor de... amém? Vamos orar para o irmão, levantar o clamor para abençoar o irmão lá. Ô Senhor, manifesta tua glória na vida do missionário lá, né? Amém. Mas às vezes ele está, crente turista já assumiu da igreja, o que aconteceu? Às vezes você vai ver, é pessoa que está fragilizada, porque ouviu isso de alguém, ou foi tratado assim com alguém. Precisamos entender, amém? E cuidar um do outro, às vezes até para dar um chacoalhão, não é? Pegar a espada e cortar a orelha, não, brincadeira, né? Mas precisa dar um chacoalhão. Ei, o que está acontecendo, irmão? Nada, irmão, vamos pegar no tranco, bora lá, não pode parar não, o que está acontecendo? Não vamos com os mimimi não, bora, amém? Mas tem que acolher, às vezes entender, porque sabe onde as pessoas refletem a sua dor, às vezes? Não vindo para o culto, perceberam isso? Às vezes o problema está na casa dela, não vem para o culto. Já viu o crente falando assim? Está um B.O. na minha casa, eu vou fazer o que na igreja? Hipocrisia, fariseu. Eu estou quebrando o pau que vou na igreja lá para louvar. Irmão, vem se corrigir, ouvir uma palavra da sua vida, se corrigir. Qualquer coisa é pretexto para a pessoa não estar mais nos cultos. Aí eu pensei umas coisas hoje, nem vou, Jesus. Vai que chegar lá, o Senhor revela para o profeta, aleluia, meu Deus, né? Nem vou, né? Meu Pai, me livra disso, né? Ai, Jesus, eu fiz aqui, ai, Senhor, eu vou nada, eu vou dar um mês, quem sabe o Senhor esquece aí, né? E tudo bem, né? Não é, gente. Tanto pretexto, prerrogativo para não estar aqui, para adorar a Deus. Coisas mínimas. Às vezes a pessoa está na necessidade, irmão, eu estou sem dinheiro nem para pagar o Uber, estou sem carona, irmão, pera aí, estou no trajeto, te pego, vamos para a igreja juntos, se esse é o problema, bora. Ou manda conta aí que eu pago o seu Uber, mas eu quero ser lá adorando a Deus comigo. Sim ou não? Isso, irmão. É isso que a gente precisa estar atento. Hoje a terça-feira está lotada, a câmera não está pegando aqui, né, Biel? Mas está lotado, olha para você ver, o senhor está lotado ou não está terça-feira? Fala a verdade, irmão, tá? Claro que está. Olha para você ver, ou não, vocês acham que não? Está lotado assim, né? Domingo, está acontecendo? É um dia que todo mundo poderia vir. Por que está faltando? Liga para a pessoa, conversa com ela, acolhe ela, entenda aonde. Não adianta a gente cobrar alguém sem saber o que está se passando, amém ou não? Às vezes está, eu quero você aqui, eu quero não sei o quê, mas peraí, está precisando de alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, a gente pode ajudar, pode auxiliar, a igreja pode te apoiar em alguma coisa? É isso, amém ou não? É isso, gente, é compreender o outro, é se colocar no lugar de outro. Vamos ficar em pé?
Aí você já fica feliz, que você vai falar, agora está acabando. Né? Amém? Então, queridos, vamos ter esse olhar. Nós estamos falando em setembro, mas é uma coisa que a gente tem que falar todas as vezes. Conseguir olhar para quem está ao nosso lado, ao nosso redor, gente. Em nome de Jesus. Precisamos cuidar um dos outros. Amém? Tem coisa, irmão, emocional, psicológica, infantilidade, imaturidade, tem de tudo na igreja. O lugarzinho para ser democrático, né? Na igreja tem de tudo. Meu Deus do céu. A única coisa que eu não vi crente brigando é por causa de comida, ainda, né? Eu acho que é a única coisa que se respeita os crentes. Olha lá, né? E olha lá ainda, né? Mas assim, precisamos estar atentos ao nosso lado, à nossa casa, quem nos rodeia. É importante. Saúde, né? Quando a gente fala em questão de saúde mental, emocional, não é brincadeira. Ainda mais essa geração agora, que não tem estrutura para aguentar pancada. Não tem. Não tem estrutura para aguentar pancada. Qualquer coisa está chorando. Não está aguentando. Verdade. É o que o pastor Fernando pregou domingo. Não adianta, a gente acha que é coluna, a gente quer ser o centro de tudo, mas a gente não aguenta, de verdade. Amém? Então, seja uma parede, uma fiada de tijolo, tá bom demais, amém não? Seja um tijolinho na obra, está fazendo parte, amém não? É isso. Porque a gente atrai para a gente muitas coisas quando quer o seu centro das atenções. É muito sofrimento. Porque nem sempre nós vamos ter todo mundo dando atenção para a gente, é ou não é? Sim ou não? É isso, gente. Não dá. Hoje não dá nem para fazer. Quem lembrava que a turma falava assim, quer se aparecer, marra o quê? Melancia no pescoço, né? Hoje nem a melancia quero carregar, né? Ah, não é pesado demais, sai fora, não quero nem chamar atenção. Deixa quieto essa melancia para lá, né? Põe um melãozinho aqui que está, né, mais confortável, né? Mas não tem, gente, estrutura. Não está preparado. Hoje o mundo prega facilidade. Quer algo, fala. Quer algo, clica. Amém, não? Hoje estão querendo substituir essas IA mesmo aí, tudo. Quer substituir, às vezes, a existência de Deus, né? Porque Deus criou tudo no falar. Verbalizou, né? Hoje você só fala, né? Eu quero uma pesquisa, tal, lá. Dá tudo para você. Está tudo criado, ó. Está tudo pronto. Tem ferramenta boa para usar? Claro que tem. Ainda mais para os preguiçosos, está aí, né? Ajuda muito. Mas não dá mais, você não desafia mais. Até para fazer um trabalho de escola, você não desafia mais. A gente tinha um negócio chamado o quê, Mário? Carteirinha, né, da biblioteca, não é isso? Já falei aqui. Ó, nós tínhamos que sair de casa e às vezes ir a pé, que não tinha dinheiro nem para pegar o busão, né? Não tinha nem dinheiro para pegar o busão, tinha que ir a pé. Quem tinha de bicicleta era rico na época, né? Ir a pé, tinha que tirar um tempo lá, né? Pesquisar, sentar, olhar não um livro, olhar 2, olhar 3, tirar tudo, fazer um resumão, né? Aprender aquilo de fato para apresentar na escola. Hoje, 10 folhas, papel maço, né? Aquele meio traumatizou, aquela EEPSG, professor Tito Márcio, né? 2 dedinhos, parágrafo, travessão na outra linha, né? Tá vendo como traumatiza o negócio, gente? Fica enraizado na gente, né? É brincadeira, né? Eu falo que eu saí do PSA, mas o PSA não saiu de mim, né? Né? Mas é bênção. Mas são coisas que nós vivenciamos. Precisou de trabalho, movimentar. Hoje está tudo pronto. Está fácil. Então, hoje não se cria mais. Hoje tem coisa para criar para a gente. A criatividade hoje da criança está ficando, o quê? Escassa. Alguns são estimulados ainda, algumas coisinhas aí, tem criança, mas tem umas que não dá, não desenvolve. Amém, não? Vamos olhar
para as nossas crianças, vamos olhar para dentro de casa, vamos ver quem precisa de ajuda, vamos apoiar, vamos ajudar. Amém? A igreja tem que trabalhar na prevenção. Não adianta depois que quebrou o negócio tentar arrumar. A gente pode prevenir. Prevenção é muito mais barato que intervenção. Amém ou não? Amém, queridos? Feche os seus olhos.